Segundo, o que é o abuso? O abuso é aquilo que manieta a mão do outro, né? Que inibe o outro de fazer de tão grande que eu estou fazendo, né? Aí é abuso. Quer dizer, o abuso é um conceito aberto, claro, e cada caso concreto vai ter que ser examinado. Mas a gente sabe o que é abuso, né? Se, por exemplo, agora, esse caso aí, esses casos que eu dei, né, como exemplo aí, vamos pegar o caso do Pantanal lá em Corumbá. Corumbá é um município imenso, né? Meio vazio, porque é tudo água, né? Mas imenso. Aí um candidato a vereador contrata 5 barqueiros, né, para fazer isso que eu falei, né? E o outro candidato não contrata 5 barqueiros, ele contrata 5 chalanas. Cada chalana leva 8 barcos atrás de si, né, pelo Pantanal. Ele contrata 5 chalanas, cada chalana com 8 barqueiros, tal, para percorrer o Pantanal no período de pré-campanha. Aí eu pergunto, quem que cometeu o abuso? É evidente que o cara que contratou as 5 chalanas com 8 barcos cada chalana. Então é uma questão de proporcionalidade, de influência, né? De peso. Não fazer a pergunta escrita, mas aproveitar que estamos falando sobre abuso de poder, e se formos pensar, por exemplo, um gestor que está com a máquina na mão, a propaganda institucional não seria possível? Assim, ó, eu pediria, como a gente está gravando, esse material está sendo gravado, então eu gostaria que tomasse a termo a pergunta, que a gente repetiria ela aqui, porque assim não tem como gravar a pergunta, vai ficar um texto solto. Peço desculpa, mas é só para poder ter um material que possivelmente será disponibilizado posteriormente. Professor, a bandeira, ela não nos abandona. E volta à tona aqui muitas perguntas sobre a bandeira. O tamanho, o senhor já afirmou que o tamanho não está fixado. E aí a pergunta, qual o tamanho apropriado? Gostariam de saber a sua opinião da bandeira. A meu ver, eu vou usar 2 critérios. Primeiro, um tamanho que ela seja visível, né, que crie um efeito visual, primeiro. Segundo, que ela não perturbe as outras coisas, não perturbe o trânsito, não perturbe quem vai se locomover, né, essas coisas assim. Né, não tem. Falar em tamanho de bandeira, eu pego essas bandeiras de clubes aí que tem 200 metros. Não vou usar isso numa campanha, né? Serão bandeiras que possa ser portada por alguém e que esse alguém possa locomovê-la sem perturbar, né? Que ela tenha um aspecto visual bom e que não perturbe trânsito, não perturbe a locomoção das pessoas, tal. Não tem um critério. Com referência à colocação de propaganda em forma de cartazes, em papel ou adesivo, no tamanho, no limite do 0,5, essa propaganda, se colocar, ela pode ser usada em placas. No caso, o exemplo que citam aqui, numa casa que na frente tem uma grade, não teria um muro para colar, se poderia ser posto em uma placa e colocada na grade da casa. A casa particular, sim, acho que sim. Bem particular. Não vejo nenhum problema quanto a isso. E o proprietário do bem particular, se ele pode colocar a propaganda de mais de um candidato, ser partidos diferentes? Pode. Ultrapassando cada um na sua medida. Sim, dentro de cada um das suas medidas, pode. Tem, né? Aqui mais uma pergunta sobre sua opinião. O que o senhor entende, se não é muito curto esse prazo de 15 de agosto, iniciando em 15 de agosto, se não é um prazo muito curto para os debates entre candidatos? Bom, eu acho que toda
toda a minha mensagem foi no sentido de que eu acho que é restrição demais. Então, que é 15 de agosto é restrição? Claro que é. Eu acho que a propaganda eleitoral tem restrições demais. E quando se coloca um marco, né, a partir de 15 de agosto, é muito pouco tempo. Esses dias eu fiz uma entrevista na Gazeta do Povo, que é o jornal lá de Curitiba, dizendo justamente o seguinte: os mandatários têm vantagem. Quem são os mandatários? Aqueles que vão para a reeleição, porque eles estão mais expostos. Eles já estão expostos, né? E aquele que não está exposto, que vai esperar 15 de agosto, ou ele já está pensando em perder a eleição, ou ele tem muito dinheiro para que, do 15 de agosto até o final da campanha, ele faça uma campanha muito grande. E aí vai pagar por abuso de poder econômico. Então, a minha mensagem toda foi nesse sentido. Há restrição demais. Então, eu acho que há restrição. Qual o entendimento sobre o tamanho dos materiais de divulgação para identificação de comitê, tanto externo como interno? Isso aí é uma briga que está existindo sempre. Eu não vejo. O comitê, eu acho que pode ser qualquer tamanho, né? Mas a jurisprudência, ou as resoluções do tribunal não tem proibido, não tem permitido que se estenda a propaganda sobre os comitês. Mas para mim, o comitê podia ser grande, né? A lei fala que a propaganda, o material deve ser em papel ou adesivo. Estaria proibido plástico, lona e placas? Desde que seja adesivo. Eu tenho que... Há uma lona que é adesiva. Eu vou fazer o quê? Pô, mas que burrada que fizeram colocar adesivo? Pois é, mas puseram, né? Está lá na lei. Então não vou discutir o que eu quero na lei seguinte. Mas na lei agora é isso aí. Tem que seguir. E não tem como fazer. Eu vou fazer diferente, vou pagar multa. Um pré-candidato, proprietário de uma empresa de ônibus, pode adesivá-los com sua foto de tamanho extra grande e deixá-lo rodando sem citar política, somente imagem, e pode permanecer no período eleitoral, já que não há limitação de tamanho? Eu acho que não. O ônibus, veja bem, o ônibus é um bem de uso público. Então, ele tem que se conformar dentro daquelas propagandas de ônibus, que pode haver no ônibus. Não posso fazer isso. Nós temos diversas perguntas aqui, não vamos poder vencer, infelizmente. A propaganda sempre é um tema palpitante. Não vamos conseguir vencer. Então, temos mais 3 minutos. Então, vamos... Ficar nessas. Tudo bem. Se o grupo de WhatsApp for criado pelo pré-candidato com essa finalidade exclusiva de pedir votos para amigos e conhecidos, não haveria, mesmo assim, a publicidade, que pode ter até 100 pessoas? Veja bem, se eu crio um grupo, e esse grupo é limitado, né, restrito, de 20 ou 40 ou 50 pessoas, mas é um grupo restrito, e para o grupo para quem eu vou mandar mensagem toda hora, tudo, né? O que eu vou ter que examinar é o seguinte: é publicidade isso aí? Eu acho que não. Há mensagens. Eu dou um exemplo do e-mail. O e-mail pode ser publicidade e pode não ser. Se eu pertenço à Associação dos Magistrados do Paraná, e eu vou na associação e peço um endereço eletrônico de todos os juízes. E aí eu mando uma mensagem para todos os juízes dizendo o seguinte: você candidato a deputado estadual, né? O que eu fiz? Eu fiz uma mala direta, através de e-mail, e aí virou publicidade, né? Agora, eu estou trocando os e-mails com os meus amigos, tal, não é publicidade. Cada carta que eu recebo é como se fosse uma carta individual, aí não é publicidade. Então, eu tenho que examinar esse aspecto da publicidade. E se houver a reclamação, o juiz vai ter que examinar isso, né?
veja bem, com o WhatsApp eu posso criar alguma coisa com aspecto de publicidade? Eu não sei responder tecnicamente se eu posso fazer isso no WhatsApp. Mas eu vou responder de outra forma. Se eu puder, no WhatsApp, criar alguma coisa que caracterize publicidade, e nessa coisa que eu criei e que caracteriza publicidade, eu estou fazendo propaganda, então é propaganda eleitoral. Né? Agora, se não, eu não consigo no WhatsApp criar alguma coisa que caracterize publicidade. Não, então não é. Então eu posso pedir voto nela que não é propaganda eleitoral. Professor, infelizmente, para concluir, que eu acho que temos perguntas aqui para passar a tarde. Para concluir, em caso de pré-candidatura, à luz do artigo 36A, é possível a veiculação de material impresso de mídia com nome e número do candidato antes da convenção, mesmo que já esteja pré-definido o candidato, uma vez que na convenção é que se define o número do candidato? Não é possível justamente por causa disso, porque eu não tenho número ainda. Né? Eu não tenho número. Por isso que eu digo assim, vamos usar a pré-campanha, mas usar de forma inteligente. Colocando, eu ponho um adesivo lá, né? Só com o nome. Né? Ou fulano tal, vereador, que se ele já é vereador, né? Sem número. Por quê? Porque não tem número ainda. O número só vai aparecer na convenção, o número só vai aparecer depois. Aí sim, aí já estará liberada a propaganda eleitoral. Eu não posso ir além daquilo que caracterize a pré-campanha eleitoral. Professor, agradecendo os seus ensinamentos aqui. Felizmente o tempo que tínhamos se foi. Muitas das perguntas que aqui tinham, elas foram respondidas no decurso da palestra, e muitas repetem o que já foi perguntado aqui. Então, agradecemos a sua participação, mais uma vez, e vamos continuar. Tá, eu que agradeço a atenção de todos, agradeço a você que me dirigiu aqui, né, e agradeço a atenção de todos, né, me coloco à disposição depois para qualquer outra pergunta, né, mas quero dizer também o seguinte, se eu soubesse todas as respostas, né, eu não estaria aqui, não sei onde, né, não há quem tenha todas as respostas. Muitas respostas a gente vai conseguir ao longo do tempo, mas espero pelo menos ter colocado alguma dúvida para vocês, porque se perguntar assim, o senhor tem alguma dúvida? Eu tenho muitas, né, e espero ter colocado alguma dúvida na mente de vocês, porque isso é bom, e isso sim faz parte daquela democracia que o orador nos falou ontem. E muito obrigado a todos. Nós agradecemos as participações dos doutores Olivar Coneglian e Milton Cava neste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Nós daremos continuidade às atividades do 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, agora com o desenvolvimento do tema Segurança Jurídica e Direito Eleitoral, com a participação do nosso palestrante, Dr. Gustavo Borer Paim, a quem convidamos a compor o nosso palco, juntamente com o advogado Dr. Lieverson Perim, mediador dos trabalhos desta atividade. Dr. Gustavo Borer Paim é advogado eleitoralista, militante no Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela PUC e especialista em Gestão Pública pela URGS. Professor de Direito Processual Civil e Direito Eleitoral na graduação e coordenador da especialização em Processo Civil da Unicinos. Professor convidado dos cursos de especialização em Direito Eleitoral, da Verbo Jurídico e da Universidade de Santa Cruz do Sul, em parceria com a Escola Nacional da Advocacia. De imediato, nós passamos a palavra, então, para a coordenação dos trabalhos ao Dr. Lieverson Perim. Muito boa tarde, senhoras e senhores, e dando seguimento
a programação desta tarde, teremos agora painel que, na minha visão, muito importante na situação atual em que se encontra toda o ordenamento eleitoral, que é a segurança jurídica e o direito eleitoral. Até, doutor Paim, eu só queria avisar o pessoal que depois teremos uma sessão de autógrafos desse livro maravilhoso, que é justamente Segurança Jurídica. Fiz um jabazinho aqui também. Essa atividade ela tem previsão de 60 minutos, 45 minutos de exposição, e da mesma forma que o painel anterior, teremos 15 minutos para questionamentos que devem ser feitos por escrito, né? E, de imediato, passo a palavra ao doutor Gustavo Borer Paim para a sua exposição. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Lieverson pela condução dos trabalhos. E, na verdade, o meu tema é realmente fruto de uma meditação muito profunda que tentei fazer quando do meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Particularmente, penso que o título do livro é uma ficção jurídica. Segurança jurídica no direito eleitoral. Isso é praticamente uma obra de ficção. Mas, na verdade, o livro exprime uma outra ideia que parte do pressuposto que era o meu problema realmente de pesquisa, é se existe um verdadeiro direito processual eleitoral. Se nós temos no direito eleitoral brasileiro um verdadeiro direito processual eleitoral. E eu particularmente penso que nós não temos, de maneira sólida, um direito processual eleitoral quando a nossa legislação limita-se exclusivamente a reproduzir, quando tanto, alguns meros procedimentos eleitorais, ritos procedimentais. Quando tanto, porque nós temos na nossa Constituição uma ação de impugnação de mandato eletivo que nem rito tem. Não há nenhuma menção a como se estabelece uma ação de impugnação de mandato eletivo cuja construção de rito se deu pela jurisprudência, a partir de questionamentos doutrinários. Quer dizer, nós temos previsões de leis, inclusive ritos procedimentais previstos em Constituição, ações constitucionais, em que sequer rito procedimental a gente tem. Olha que momento a gente vive no direito eleitoral. Então, eu parti do pressuposto que realmente, para nós termos efetivamente um ramo do direito, nós precisamos de segurança jurídica. Segurança jurídica, para mim, é da essência do direito. Não existe direito sem segurança jurídica. E me parece que esse é o mote do próprio Congresso. Para ganhar o jogo, é preciso conhecer as regras. E o que é conhecer as regras? É ter um mínimo de estabilidade, um mínimo de segurança jurídica, e que me parece que nós não temos no direito eleitoral. Então, a minha conclusão foi muito no sentido de que, em razão da insegurança jurídica, nós não temos um direito processual eleitoral propriamente dito, e apresento no meu livro algumas sugestões, alguns encaminhamentos que eu tento dar para trabalhar como construir uma segurança jurídica no direito eleitoral e, portanto, como resolver este problema que nós temos. Basicamente, o meu trabalho vai se desenvolver aqui em 4 pontos. Uma análise do que é segurança jurídica, o que eu considero segurança jurídica, porque segurança jurídica tem uma famosa divergência que se estabeleceu entre Bobbio e Frank, em que um dizia que segurança jurídica é da essência do direito, que é o que o Bobbio diz. Se não há segurança jurídica, não há direito. Já o Frank utilizava a psicologia infantil para dizer que pensar em segurança jurídica é realmente aquela necessidade que nós temos de uma figura paternal que nos dê tranquilidade, que nos dê segurança. E isso não existe. Essa figura paternal não existe no direito. Quer dizer, um entendimento completamente contrário. Um diz que é da essência do direito e o outro diz que ela não existe. Quem tem razão? Quem tem razão nesse caso? O problema é que ali era realmente uma espécie de cabo de força em que cada um puxava uma ponta da corda, mas a corda não estava unida por essas duas pontas. Ambas as cordas estavam amarradas no muro. E cada um tentando puxar a sua ponta e ninguém vence essa disputa. Porque cada um estava tratando de segurança jurídica de uma perspectiva completamente diferente.
Por isso eu vou tentar expressar o que eu entendo por segurança jurídica, num primeiro ponto, para num segundo ponto, bem para a matéria eleitoral, trazer exemplos de insegurança legislativa que nós vivemos no direito eleitoral. Num terceiro ponto, exemplos de insegurança jurisprudencial que nós temos no direito eleitoral. Para num quarto momento dessa minha palestra, tentar tratar de propostas de como superar todas essas inseguranças que nós veremos. Em linhas gerais, eu vou passar por inúmeros pontos do que nós temos e que iremos, ao longo deste congresso, trabalhar em termos de direito eleitoral. E sempre pautando na ideia de como é importante conhecer as regras, como é importante saber qual é a legislação aplicável a determinada eleição. E mais, poder minimamente ter uma ideia de qual é a interpretação dos tribunais eleitorais acerca daquela aplicação. E isso é absolutamente necessário quando nós tratamos o direito eleitoral com a seriedade que ele merece. Direito eleitoral é a essência da democracia. Um conceito breve de direito eleitoral envolveria a ideia de que o que se procura com esse conjunto de normas e interpretações existentes, que o resultado das urnas represente a nossa vontade. A vontade livre, espontânea, sem máculas do conjunto de eleitores. E para isso nós precisamos ter uma forma de controle das eleições que coíba abusos, mas que ao mesmo tempo permita a mínima intervenção e o máximo respeito à democracia e à vontade popular, à soberania popular. E nós temos muitas dificuldades nesse controle em razão desta ausência de segurança jurídica. Então, basicamente, eu vou tratar desses 4 pontos, começando pela minha ideia do que eu entendo por segurança jurídica. Primeiro, segurança jurídica, ela tem um caráter muito vago e polissêmico. Humberto Ávila tem uma obra clássica sobre segurança jurídica. Ele trabalha com segurança como direito, segurança pelo direito, segurança dos direitos, segurança a um determinado direito, a segurança frente ao direito e a segurança no direito. Nós temos inúmeras possibilidades para trabalhar segurança jurídica em matéria eleitoral. Eu vou basicamente trabalhar uma ideia de segurança jurídica com base em 3 conteúdos absolutamente necessários no meu modo de ver, e pautando pela ideia de que nós precisamos de uma segurança na lei, ou pela lei, ou a partir da lei, a segurança legislativa, e nós precisamos de uma segurança na interpretação dessa lei, uma segurança jurisprudencial. E vou, ao longo da exposição, tentar demonstrar para vocês alguns exemplos em que eu não consigo ver contemplada a segurança jurídica no direito eleitoral. E, para isso, me parece que talvez um dos grandes, um papel de suma importância que nós temos, é o que nós estamos fazendo aqui, numa quinta-feira à tarde, como fizemos desde ontem à noite, faremos até amanhã, que é realmente, nós estudiosos do direito, estarmos aqui para tentar ver as dificuldades que nós temos e tentar apresentar soluções, respostas para essas dificuldades existentes. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar é realmente 3 elementos que me parecem da essência da segurança jurídica como um direito fundamental e como algo inerente e ineliminável do direito. Basicamente são cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, uma ideia de cognoscibilidade e não de uma determinação do que a lei estabelece. Cognoscibilidade partiria da ideia da estrutura do próprio direito. Eu preciso ter conhecimento das regras do jogo. Eu preciso conhecer as regras. Eu preciso ter a inteligibilidade das regras do jogo. Eu não tenho a determinação. Isso que o professor Olivares estava falando aqui. Quer dizer, as respostas todas, é claro que ninguém tem. Eu não tenho determinação das regras, até porque a norma propriamente dita, ela é construída a partir da sua interpretação.
Uma coisa é o texto legislativo, uma coisa é o que diz o artigo, outra coisa é a norma que se extrai desse artigo pela interpretação que os juristas fazem. Então, eu não tenho uma determinação, eu tenho uma previsão legal, tenho um texto legal. Qual a interpretação que dali vai sair? Eu não tenho como determinar absolutamente, mas eu minimamente tenho que conhecer que regras eu vou ver aplicável ao pleito. Será que nós temos isso? Será que nós já tivemos isso? E essa é a minha ideia de mostrar a instabilidade legislativa que nós vivemos, de alterações frequentes da legislação, e de a cada eleição entrar sem saber quais regras serão aplicadas àquele pleito. E eu lembro de um pequeno ponto, que bem estava falando o professor Olivar, sobre a questão do horário eleitoral gratuito. Como vai se dar o horário eleitoral gratuito na eleição de 2016? Eu sei o que está na lei. Eu não sei se isso vai valer para a eleição. E isso é diferente. Porque nós tivemos uma lei em 2013 que estabeleceu... Todo mundo lembrava como é que... Até a última eleição foi assim. Todo mundo lembrava como é que dava a divisão do tempo de televisão ou de rádio. Era 1/3 igualitariamente entre todos os candidatos e 2/3 proporcionalmente de acordo com os maiores partidos, de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Isso mudou em 2013, numa alteração legislativa, e que se estabeleceu. Os 2/3 proporcionais seguiam. E daquele 1/3 igualitário, 1/3 seria igualitário e 2/3 proporcionais. O que o legislador disse? Que em vez de 1/3 igualitário, passou a ser 1/9 igualitário. E o professor Olivar bem falou que nós temos como um princípio a igualdade de oportunidades. Claro que ela não é plena, mas ela não pode ter também desvirtuamentos arbitrários e abusivos. E o STF, questionado acerca dessa mudança legislativa, entendeu ano passado que é inconstitucional essa divisão de tempo que estabelecia apenas 1/9 igualitariamente. Entendeu inconstitucional. Quando era 1/9, pouco mais de 10%, 12%, entendeu inconstitucional. Veio o legislador depois, na Lei 13.165, e estabeleceu 1/10 proporcional. 10%. Se ele já entendeu 1/9 inconstitucional, o que ele vai entender de 1/10? No entanto, o STF não se posicionou sobre isso ainda. Há uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso está na mesa dos ministros. Quando vão decidir isso? E me parece que um caminho meio claro. Se ele entendeu que 1/9 viola a igualdade, 1/10 viola um percentual a mais ainda dessa igualdade, é a dificuldade que nós temos aqui. Então, é entrar num pleito sem conhecer as regras do jogo. Essa é a grande dificuldade. Outra questão que envolve a segurança jurídica é a confiabilidade do direito. A confiabilidade é uma transição do passado para o presente. Eu preciso entender que aquilo que foi decidido no passado, de acordo com as regras lá estabelecidas, deve ser respeitado no presente. Eu não posso, no presente, buscar com uma alteração normativa algo que já se consolidou no tempo no passado. Porque se eu não respeitar as regras do jogo que lá existiam, eu perco completamente a confiança no direito. E nós vivemos isso no direito eleitoral. Não podemos esquecer a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010. Eu vou dar um pequeno exemplo. Em 2001, e o ministro do STF bem disse isso, essa linha da lei da ficha limpa tinha nome e sobrenome. Buscou no passado uma conduta que alguém já tinha praticado. Não era abstrata, não era uma previsão normativa geral, era uma previsão para punir nome e sobrenome determinado. No caso, eram 2 nomes e 2 sobrenomes determinados. E eu não vou falar nome e sobrenome, porque todos os nomes e sobrenomes envolvidos nos geram uma repulsa e nos geram uma quase concordância com o que o legislador tentou estabelecer. Mas a verdade é que tinha nome e sobrenome, porque buscou no passado uma conduta que já tinha sido realizada. E eu já sabia quem tinha realizado. Pois bem, teve um senador em 2001 que respondia a um processo no Conselho de Ética, e lá ele pensou, bom, em 2002 tem nova eleição. Se eu renunciar em 2001, o que acontece? Nada. A lei não previa nenhuma consequência, nenhuma sanção. Não esqueçamos que
no Conselho de Ética do Senado para cassação, à época, o voto era secreto. E nunca tinham cassado ninguém. Qual era a lógica? Que não cassariam. Mas tinha um desgaste grande de toda aquela discussão. Qual era a sanção? Nenhuma. Tem uma eleição há menos de um ano. O que eu faço? Renuncio ao meu mandato. Renunciou ao mandato. Concorreu em 2002, se elegeu. Concorreu em 2006, se elegeu. Se elegeu deputado federal em 2002, se elegeu deputado federal em 2006 e voltou a concorrer ao Senado em 2010. Em 2010, o TSE disse, pela lei da ficha limpa, que aquela conduta que ele praticou lá em 2001, que não tinha sanção nenhuma, agora tinha. E por ele ter renunciado em 2001, ele estava inelegível até o fim do seu mandato, e era um mandato de deputado federal, de senador, que até 2006, era 8 anos, e a partir dali mais 8 anos, até 2014. Ou seja, o TSE disse que ele estava inelegível em 2002, embora ele tenha sido eleito, que ele estava inelegível em 2006, embora ele tenha sido eleito, e agora em 2010 ele estava novamente inelegível, por um fato praticado em 2001 que não imputava nenhuma inelegibilidade. Imaginem se uma lei de 2010 pode voltar no tempo e buscar uma situação consolidada em 2001 que foi decidida com base naquela normativa existente e que não trazia nenhuma sanção. Que confiança eu vou ter no direito? Que confiança eu vou ter de orientar alguém, algum candidato, a praticar um ato, porque eu vejo que na lei não há nenhuma sanção, se eu penso que o legislador lá no futuro, e eu não sei quem vai ser o legislador do futuro, que o legislador lá no futuro vai poder buscar essa conduta no passado e dar uma tipificação que lá não existia. Que segurança jurídica aqui? Como dar confiança ao direito com essa busca no passado de fatos que não eram tipificados ilegalmente e que passaram a ser. Eu tenho que minimamente respeitar a transição do passado para o presente, sob pena de eu violar a confiança no direito eleitoral. E um terceiro ponto, esse é um pouco mais difícil, quando eu falo em confiabilidade, eu não estou falando em imutabilidade. Eu sei que situações mudam, mas essa transição tem que se dar com estabilidade, com segurança e com confiança no direito eleitoral. O terceiro ponto é o mais difícil, é a calculabilidade. É o que a gente está tentando fazer aqui agora. O que o legislador vai entender em relação à propaganda em comitê, ou em relação ao material da bandeira, ou em relação ao tamanho da bandeira, é a previsão ou a transição do presente para o futuro. Entendendo e conhecendo, tendo cognoscibilidade das regras do jogo, saber como o legislador entenderá no futuro. E isso, sem dúvida nenhuma, é mais difícil. E é isso que quem critica a segurança jurídica se pega. Diz que segurança jurídica, como uma determinabilidade, como uma determinação, como uma previsibilidade absoluta, não existe. E é óbvio que não existe. Eu não tenho como estabelecer hoje o que o legislador, o que o intérprete vai entender no futuro. Eu não tenho como fazer isso, porque direito não é matemática. Porque nós não temos normas pré-estabelecidas. A norma é uma construção. A norma é fruto de uma interpretação. A norma depende de todo um argumento, de todo um processo argumentativo que não me permite uma determinação absoluta, que não me permite uma previsibilidade absoluta. E eu não quero isso. Mas eu quero que minimamente eu possa ter hoje elementos que me permitam calcular, dentro de um espectro determinado, possíveis consequências para aquele ato. E hoje nós não temos nem isso, nessa transição do presente para o futuro. Então, são alguns pontos que a gente envolve na questão do direito eleitoral. Sobre cognoscibilidade, que eu havia falado. Quando nós sabemos que lei vale por uma determinada eleição, se via de regra, as reformas legislativas se dão naquele período de um ano antes do pleito, muitas vezes com um critério casuístico, e que incidiria na vedação do artigo 16 da Constituição, que diz que não valerá para o pleito norma que entrar em vigor a menos de um ano desse pleito, para evitar casuísmo. Que segurança jurídica eu tenho se em determinado momento o STF entendeu, em relação à Lei 11.300 de 2006, que ela valia para o pleito daquele mesmo ano.
e entendeu, para a Lei Complementar 135 de 2010, ao fim e ao cabo, no STF, que ela não valia para o pleito daquele mesmo ano. Quer dizer, a própria insegurança de qual norma vale. Eu sei que nós temos hoje, para esse novo pleito municipal, duas novas leis que nunca estiveram em vigor. A Lei 12.891, que foi uma mini-reforma para 2014, mas que não foi aplicada, porque há menos de um ano do pleito, e a Lei 13.165 de 2015. Eu tenho duas normas que entrarão em vigor pela primeira vez na eleição municipal de 2016, e que eu não sei se alguns dispositivos valerão ou não, porque é toda uma dúvida de constitucionalidade, como esse fato que eu falei da distribuição do horário eleitoral gratuito. Então, nós vivemos um momento que, particularmente, eu entendo que no direito eleitoral não temos cognoscibilidade, eu não sei exatamente as regras do jogo, não temos confiabilidade, porque tanto o nosso legislador como o nosso intérprete gosta de rediscutir decisões tomadas no passado com novas perspectivas sobre bases fáticas que não existiam à época, e eu não tenho calculabilidade, porque nós estamos aqui para pensar o que ocorrerá nas eleições de 2016, e ninguém de nós é louco de afirmar que será dessa maneira. Porque não há esse espectro tão reduzido de oportunidades ou de alternativas trazidos pelo nosso conjunto eleitoral. Então, tratei basicamente de segurança jurídica. Essa é a minha premissa para questionar o direito eleitoral. E eu vou questionar com base em duas perspectivas. A insegurança legislativa, meu ponto 2, e a insegurança jurisprudencial, meu ponto 3. Ponto 2. Insegurança legislativa. Eu sei que o direito é inseguro, mas o direito eleitoral é muito mais inseguro do que o direito em geral. E o meu primeiro ponto para demonstrar isso é a ausência de estabilidade legislativa. Todos nós vibramos quando, em 1997, se estabeleceu uma lei das eleições, e paramos de ter as leis do ano. Tínhamos uma lei para o pleito de 92, uma lei para o pleito de 94, era uma lei estabelecida para cada eleição. Quando, em 97, vem a Lei 9.504 e estabelece a lei das eleições. Seria a lei que valeria, a partir de então, para as eleições vindouras, 98 a seguir. Essa estabilidade legislativa existiu? Definitivamente ela não existiu. Nós não vivemos no direito eleitoral uma estabilidade legislativa. E eu não quero voltar muito no tempo, vou voltar nas últimas 3 eleições gerais. A cada eleição geral, o legislador muda as regras do jogo. Ok, eleição geral é aquela que tem presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, são menos cargos em disputa, são menos candidatos, e normalmente candidatos com um nível de acesso à informação muito maior do que uma eleição municipal. E agora vem a grande novidade. Pela primeira vez, houve uma grande reforma legislativa em véspera de eleição municipal. Em véspera de eleição em mais de 5.000 municípios do Rio Grande do Sul, do Brasil. 497 só aqui no Rio Grande do Sul. Em alguns municípios onde sequer acesso terrestre tem. E o professor Olivar estava lembrando de exemplos em que municípios que temos que chegar de barco. Onde a informação, muitas vezes, não está tão disponível, e mais do que isso, a quantidade de candidatos é extremamente elevada. São candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5.000 municípios do Brasil. Então, nós tivemos, por exemplo, para a eleição de 2006, 2 alterações legislativas. A primeira foi a Lei 11.300 de 2006, aquela que proibiu as propagandas nos postes, aquela que proibiu outdoor, aquela que proibiu brinde de campanha. Desde então, nunca mais recebemos um porta-título, nunca mais recebemos um boné, nunca mais recebemos uma camiseta de algum candidato. Essa alteração legislativa foi de maio de 2006. O artigo 16 da Constituição diz:
normas que alterem o processo eleitoral, as regras do jogo, a menos de um ano do pleito, não podem ser aplicadas para aquela eleição. Essa norma é de maio de 2006, a eleição foi em outubro de 2006. O que aconteceu? Foi aplicável para aquela eleição, em clara violação ao artigo 16 da Constituição. No mesmo ano, houve uma outra alteração, que talvez muitos de nós não nos lembremos, porque ela cessou em 2000 ela tentou cessar uma realidade de 2002 e não cessou em 2006, que é a da verticalização das coligações. Uma resolução do TSE em 2002 entendeu que as campanhas, coligações para presidente, deveriam ser reproduzidas nos estados e não poderia, se tivesse um candidato A e B a presidente, estarem A e B juntos numa campanha para o governo do estado. A verticalização das coligações. Houve uma emenda constitucional, o nosso legislador constituinte derivado entendeu que isso prejudicava a liberdade dos partidos de se articularem nos seus estados, realidade local, e por emenda constitucional em março de 2006, terminou com a verticalização e colocou na Constituição a liberdade das coligações. O que o STF entendeu? Que aquilo era no ano da eleição e o artigo 16 não permitia essa mudança e, portanto, a verticalização foi mantida nas eleições de 2006. Olha que ponto nós chegamos. Uma lei, como anteriormente uma resolução, no ano da eleição, foi considerada aplicável para aquela eleição. Uma emenda constitucional, não. E por isso, inclusive pelo artigo 16, professor Olivar, não tem a menor dúvida que uma PEC sobre novas eleições é de uma inconstitucionalidade assustadora. É quase que nem pênalti em final de campeonato. Dizem que pênalti em final de campeonato o juiz só pode se dar se até o pipoqueiro levantar e gritar, foi pênalti. É tão claro que não tem como negar. Eu entendo que essa é uma inconstitucionalidade que até o pipoqueiro grita. É inconstitucional, por várias razões. Primeiro que tem uma cláusula pétrea que diz que os mandatos têm uma temporariedade, eles têm a eleição periódica, e essa periodicidade tem que ser respeitada. Mas mais do que isso, eu não posso alterar a lei um ano antes do pleito, e querem alterar a lei 2 anos depois do pleito, 1 ano depois do pleito. Eu não posso alterar antes. Imagina no meio do jogo. Eu não posso alterar as regras pouco tempo antes do jogo começar, para não daqui a pouco atingir casuisticamente alguém. Imagina alterar as regras depois do jogo estar sendo jogado. É de uma inconstitucionalidade assustadora. E há senadores defendendo. Na eleição geral de 2014, novamente houve uma alteração legislativa. A Lei 12.034, mais de um ano antes do pleito, que valeu para aquela lei, e a principal, a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa veio com grandes aspectos de uma questão moral e ética, de depuração na política, que acredito que todos nós sejamos favoráveis a uma depuração ética e moral. A grande questão é que a Lei Complementar 135 se deu às portas da eleição de 2010. E como nós entendemos aquela eleição de 2010, se aquela norma estabelecia quem podia e quem não podia jogar? Ela estabelecia quem eram os jogadores, porque ela estabelecia quem estaria inelegível. A menos de um ano da eleição, porque foi no ano da eleição, a regra dizia que A, B e C não podiam participar do jogo. Estabelecia inelegibilidades. Pois bem, o TSE entendeu que seria aplicável a Lei da Ficha Limpa para a eleição de 2010. Olha a insegurança jurídica que se viveu. Os regionais replicaram, até o TSE julgar se entendeu aplicável a Lei da Ficha Limpa, e lá no ano de 2011, com 1 ano de mandato, o STF entendeu que, pela aplicação do artigo 16, por ela alterar as regras do jogo, por ela dizer quem pode e quem não pode concorrer, ela não poderia ser aplicada para a lei do mesmo ano, para a eleição de 2010, para a eleição daquele mesmo ano. Mas isso foi lá em 2011. E nós tivemos inúmeras pessoas que ficaram 1 ano alijado do seu mandato,
Porque esse era o entendimento da jurisprudência eleitoralista, até que o STF trabalhasse a inconstitucionalidade, sem esquecer que durante muito tempo nós estávamos sem o 11º ministro. E nós tivemos um julgamento que ficou em 5-5 e não se sabia o que fazer naquele caso durante longos e longos meses. Em 2014 foi a mesma coisa. Em 2014 nós tivemos duas mudanças legislativas, a Lei 12.875 e a Lei 12.891. As duas leis foram consideradas não aplicáveis para o pleito de 2014. Ou seja, a menos de um ano da eleição de 2014, não foram aplicados para aquela eleição, mas o serão agora. Salvo esse ponto que eu referi, da Lei 12.875, que foi considerado inconstitucional nessa divisão desequilibrada da distribuição do tempo de propaganda e de recursos do fundo partidário. Mas agora eu vou chegar na eleição de 2016. Isso foi a regra da nossa instabilidade legislativa. A cada eleição geral, uma nova lei, e entrando às portas da eleição sem saber se valeria ou não. E agora nós tivemos uma mudança na Lei 13.165, de 2015, para a eleição municipal de 2016. Fulano conhece as regras de 2014, ele sabe como serão as regras de 2016. Não, tivemos essas duas leis que foram alteradas e mais a terceira. Primeiro ponto delas, alguns já foram referidos. Primeiro ponto delas, redução em 40 dias da campanha, ou uma liberdade maior com a pré-campanha. Essa redução de 40 dias da campanha, antigamente eu poderia começar a fazer propaganda em 6 de julho, agora 16 de agosto, 40 dias a menos, qual a razão que ela teve? O nosso legislador disse que era para diminuir custo de campanha. Será? Será que a razão foi para reduzir tempo de campanha? Ou foi o que o professor Olivar bem adiantou aqui? Se eu exerço um mandato, se eu já sou eleito, e se eu sou eleito é porque eu tenho voto, se eu sou eleito é porque eu sou conhecido, eu quero que a campanha eleitoral dure um dia, porque eu vou ser reeleito. Porque ninguém vai conseguir romper a barreira. Eu já tenho voto, eu já sou conhecido e eu já exerço o mandato. Se não tiver campanha, é quase como uma homologação da minha reeleição. Então, quanto menos tempo de campanha, mais difícil o surgimento de novas candidaturas, mais difícil o rompimento do status quo, mais difícil estará de se ameaçar aqueles que já lá estão. Então, me parece que muito menos do que redução de custos, é claro que teria, porque diminui um pouco o tempo de campanha, é muito mais uma ideia de preservação de quem já exerce o poder. Segundo ponto, a diminuição das propagandas. Meio metro quadrado, em papel ou adesivo. Em bem particular. Qual a razão de ser disso? A razão de ser, em tese, é de que muitos candidatos compravam espaços em residências particulares para lá botar suas propagandas. Tem um município no Rio Grande do Sul em que se passava a cada eleição por uma estrada e não se via uma casa sem propaganda. Então se diziam que cobravam para aquela propaganda. É possível que isso acontecesse? E temos uma ilegalidade aqui. Mas de que maneira a gente combate essa ilegalidade? Punindo ou tutelando o eleitor como se nós não pudéssemos ter uma opinião própria. Como se nós não pudéssemos colocar uma propaganda de alguém que nós realmente acreditamos que seja o melhor candidato. Por que essa restrição à propaganda na minha casa? Porque meio metro quadrado, que não é meio por meio, fiquem tranquilos, meio por meio é 0,25. É 1 metro por meio metro, não é tão pequena como muitos estão achando, embora seja pequeno, em papel. Quem está em Porto Alegre hoje, ontem, sabe que se eu botar meio metro quadrado em papel em alguma casa, vai durar 1 hora, 2 horas, com esse vento, com essa chuva, com esse tempo, essa propaganda não existe, essa propaganda não dura. Então, como isso viola a democracia, inviabilizar a propaganda? Propaganda é da essência da democracia. Tanto serão melhores as nossas escolhas, quanto melhor nós conhecemos aquele que estamos escolhendo.
Se eu não conheço os candidatos, eu não vou fazer uma boa escolha. Se eu conheço os candidatos, eu tendo potencialmente a fazer melhores escolhas. A propaganda é da essência da democracia. Não é coibindo, limitando e restringindo a propaganda que nós vamos melhorar a nossa frágil democracia. Muito pelo contrário. Redução do prazo de filiação. E aqui eu levanto uma dúvida. Eu estou aqui mais para levantar dúvidas do que responder, só para deixar isso bem claro. Como fica a filiação partidária se agora a lei estabelece que, para concorrer, o sujeito tem que estar afiliado a um partido 6 meses antes da eleição? Mas, no entanto, nós temos inúmeros estatutos partidários que mantêm a previsão anterior e estabelecem um prazo mínimo de 1 ano de filiação. Não esqueçam que a lei estabelece o mínimo de filiação e que os partidos, na sua democracia interna, nos seus estatutos, podem disciplinar prazos maiores. Eles não disciplinaram prazo maior, mas eles não alteraram os seus estatutos. E seguem lá inúmeros partidos muito grandes, com um mínimo de 1 ano de filiação. Como vai ficar esse caso? Não cumpre com o prazo de filiação do partido, porque estabelece que é pelo menos 1 ano. Como vai ficar este caso? Propaganda institucional e as condutas vedadas. Antigamente, uma propaganda institucional era proibido no 2º semestre da eleição e no 1º semestre tinha uma restrição quantitativa. Não poderia ser superior à propaganda do ano anterior ou à média dos 3 anos anteriores. Ou seja, eu comparava um semestre com 1 ano. Dificilmente eu ia gastar mais em um semestre do que gastei em todo um ano anterior ou a média de 3 anos. O legislador mudou. Agora a comparação é esse 1º semestre com a média do 1º semestre dos anos anteriores. A régua está pela metade. Então, o prefeito que gastar no 1º semestre de 2016 mais do que gastou